Pessoal, vamos continuar então. Nós temos um orçamento para deliberar, tá joia? Eu vou abrir aqui a inscrição para os associados que querem se manifestar. Então, Aldinon, Armando, Jacuí, Cris Dornelles. A gente vai falar aqui para vocês os itens, tá bom? Eu também quero me inscrever, tá? Juno. Depois do ano. Pessoal, então para fim de esclarecimento, para ajudar os colegas nas suas falas, eu vou fazer a leitura dos itens orçamentários, tá? Porque aí cada colega se manifesta em relação a determinado item orçamentário, pode ser? Então tá, pessoal, eu pergunto se os senhores querem que eu faça a leitura do orçamento todo, item a item, primeiro, ou se os colegas se manifestam em relação aos destaques, haja vista que os orçamentos foram, inclusive com as ressalvas, foram enviados para todos os associados, de forma a tornar a discussão mais dinâmica. Todos receberam o orçamento. Pessoal, então eu vou consultar o plenário para facilitar o seguinte: aqueles que desejam que eu faça a leitura de item do orçamento, por favor, se manifestem. Os que desejam que eu leia o orçamento, por favor, se manifestem. Isso, está em votação. Quem deseja que eu leia a item do orçamento, por favor, se manifeste. Não. Aqueles que são contrários à apresentação, à leitura. Bem, pessoal. Entendeu agora? Qual foi a alteração? Aí nós estamos sendo avisados de termos deixado. Pronto, pessoal, a proposta da mesa é o seguinte: Fatinha, para auxiliar os associados, não ter que ler aqui a proposta que é enorme, a gente lê somente os destaques que foram feitos, as ressalvas na reunião do Conselho Deliberativo, e o orçamento já foi enviado para os associados. Então, a sugestão é de 2 membros da executiva falar do orçamento e 2 membros do Conselho Deliberativo se manifestar sobre o orçamento, não é isso? Ok? Então, começa na diretoria? Pode ser, a diretoria que é a autora da proposta. Tá, então, pessoal, eu vou... Vai falar, Fatinha? Vou pedir só para você puder sentar perto da gente aqui, para você fazer suas considerações também do orçamento. Eu vou fazer só um geral e você fala que você estava, inclusive, na reunião do Conselho, né? Bem, pessoal, então, do ponto de vista da diretoria executiva, nós pegamos a proposta orçamentária de 2018 e fizemos as correções que têm que ser feitas em relação aos contratos. Os contratos sofrem ajuste do índice do IGPM, é um índice legal. Então, cada vez que vai renovar um contrato, você fecha o IGPM do mês da renovação e você aplica essa correção no contrato, tá? Quando nós enviamos o orçamento, houve uma pequena questão que foi a das eleições. Ano que vem é ano de eleição. E aí foi uma das considerações que depois a diretoria fez lá no Conselho Deliberativo para colocar recurso para fazer as eleições da Sejus, que são eleições num preço até mais em conta, vamos dizer assim, né? As eleições da Sejus custam em média 50, 60 mil reais, porque são eleições eletrônicas, então elas não consomem muito recurso da entidade, tá? Estou fazendo só as considerações gerais, depois eu vou passar para a Fatinha. Nós fizemos também, eu acho que é importante destacar, que às vezes se fala em gasto com pessoal na Sejus. Nós adotamos desde 2016 o que nós chamamos de limite prudencial com a folha, despesa de folha de pagamento. O que isso quer dizer? O estatuto preconiza que a diretoria possa desembolsar até 40% da arrecadação com pagamento de pessoal. Mas nós, da diretoria, estabelecemos um limite prudencial de 30%, que é um limite que nós entendemos ser razoável com folha. A folha de pagamento da Sejus, ela vem sofrendo, de certa forma, uma redução. Nós tivemos, ao longo da gestão, algumas vacâncias, né, fruto de algumas demissões,
de pessoas que pediram para sair da associação e nós não efetuamos a reposição desses funcionários, porque, inclusive, eu, como presidente da Sejus e entendo das despesas da associação, eu acredito que a Sejus, dentro de 5, 6 anos, ela vai encolher, né, em relação ao pessoal, por conta da implementação do PJE, o que faz com que o serviço de Xerox diminua. Nós já fizemos esse ano uma reestruturação do serviço de Xerox, encaminhamos essa matéria para o Conselho e lá foi aprovada, fechando os postos deficitários, aqueles postos que o custo da Xerox não sustentava o posto. E hoje a Sejus só tem postos de Xerox onde realmente há algum superávit financeiro. Caso contrário, nós estaríamos pagando para manter um serviço deficitário, né? Então, do ponto de vista de execução da despesa, nós sempre nos atentamos aí às fontes de arrecadação da associação, o acompanhamento orçamentário, né, e tudo mais. Também tem a questão de fundo de reserva, mas que a Fatinha vai explicitar melhor. Enfim, de uma maneira geral, são essas considerações que eu tinha a fazer. Boa noite. Eu sou a diretora financeira, a segunda diretora financeira, e participei da reunião da Comissão de Orçamento, onde a gente encaminhou, apresentou a proposta orçamentária para 2019. Estavam presentes alguns membros do Conselho Deliberativo que fizeram algumas considerações. A proposta orçamentária da Sejus, a gente considerou a execução e, no caso de despesas de pessoal, a gente considerou o crescimento vegetativo, das promoções, como a gente tem plano de carreira. A gente trabalhou dentro da realidade, né? E, como o Pita falou, a previsão de enxugamento da folha e daqui a alguns anos a gente vai chegar a um equilíbrio, né? Já estamos no equilíbrio. Os outros itens das rubricas, especialmente em relação aos contratos de prestação continuada, a gente considerou o IGPM, que é o que guia todos os itens de acréscimo, repactuação dos contratos de prestação de contas. Não tínhamos previsto a rubrica de eleições, por isso tivemos que incluir. E como a gente teve que incluir, a gente vai ter que remanejar de um outro item de despesa. E tem itens de despesas que não podem ser comprimidos, como é o caso de pessoal, de despesas de prestação continuada. Então, inevitavelmente, a gente teve que tirar de investimento, para poder cobrir essa rubrica que a gente não tinha previsto, foi uma falha nossa. O fundo de reserva também, se não me engano, foi o conselheiro Armando, né, que identificou que havia, a gente não tinha contemplado a promessa de recomposição. A gente saneou esse item e já foram devolvidos 50 mil, né, meses de julho a novembro, e a parcela agendada para dezembro, no valor acima referido, também vai ser recomposta. E durante o decorrer de 2019, a gente vai recompor todo o valor que foi utilizado. Em relação às rubricas de plantão, também foi esclarecido que elas estão em rubricas separadas, de plantão das reuniões e os plantões dos clubes dos diretores. A locadora, a gente tirou a rubrica de locadora, que não tem mais sentido existir, já que ela não existe mais, né? As contas de compensação são contas em que possui convênio com clubes, mas os valores não se constituem de receitas, né? Eles só são compensados. Então, era só para dar transparência na proposta orçamentária. Palestras, simpósios, cursos associados também registram essas despesas, e no 2018 foi realizada a palestra com a representante da FUNPRESP, a Patrícia, mas que foi gratuitamente, né? Então, houve despesas com filmagens, disponibilização de site na Sejus, YouTube. Então, essas despesas se referem a isso, porque no dia a gente não soube esclarecer direito a que se referia essas despesas. Agora, em relação às rubricas que vão sofrer remanejamento, foi até
discutido no dia da reunião que tinham que ser despesas de investimento. Infelizmente, a gente vai ter que mexer no nosso investimento para poder atender as despesas que não foram contempladas, tipo a eleição e a recomposição do fundo, né? Então, a gente elaborou aqui de onde vai ser retirado essas rubricas que estão apresentadas aqui, que vão ser de instalação e manutenção de posto da Sejus nos fóruns. O valor antigo era 15 mil, agora vai ficar com 12 mil. A aquisição de máquinas e equipamentos de 15 mil, valor previsto inicialmente, vai ficar com 12. Material esportivo, 9.600 no valor antigo, que a gente havia previsto, vai ficar com 6 mil. Mobiliário em geral, 26.400, vai para 18 mil. Gramado do campo, paisagismo, 40.800, vai ficar com 36 mil. Obras de revitalização, reforma, recuperação, a gente teve que remanejar de 33.764, valor antigo, para 19.764. Projetos, laudos técnicos também remanejamos de 24 para 12. E as festas do final de ano a gente remanejou de valor previsto 132, foi para 66 mil. Aí deu o valor de 34.800, que foi o que precisava de ser remanejado no orçamento para contemplar o que o Conselho Deliberativo havia questionado para sanear. Essas são as considerações. Se algum associado tiver alguma dúvida, a gente tenta responder aqui. Mas eu acho que os dois do Conselho também se manifestarem, depois a gente abre para as dúvidas, e pode ser? Porque aí vocês escutam a totalidade do pessoal. Quem vai falar pelo Conselho? Juno e Armando. Pode começar? Colegas, o Conselho sempre recomendou à diretoria da Sejus que tudo que chegasse, seja contrato, seja previsão orçamentária, que se chegasse com antecedência para que a gente pudesse discutir amplamente a matéria. Por diversas vezes os contratos chegam na hora, a previsão orçamentária também chegou na hora. E quando chegou, estava faltando aí todos os itens, inclusive esse, no que tange as eleições, que eu acho que era um dos mais importantes. O Conselho reparou aí que precisavam de várias mudanças e sugeriu que fossem feitas. E encaminhou para a diretoria executiva para que isso fosse colocado na planilha de execução, para que a gente pudesse acompanhar. E a planilha de execução, ela só foi divulgada, se me engano, ontem. Veio a planilha anterior. Os associados estavam olhando a planilha anterior. Tive que mandar uma correspondência para a diretoria executiva, que fiz sexta-feira, que era para acompanhar, porque ela deveria ter feito as alterações e ter divulgado a planilha para vocês. Então, aquilo que vocês viram é a planilha anterior. Não sei se vocês viram a planilha atualizada pelo Conselho. Não obstante a isso, colegas, a gente se depara nas redes sociais mais uma injustiça que tem sido feita contra esse Conselho. Primeiro, nós somos acusados de acabar com o futebol, nós vamos tirar o dinheiro lá do campo. Segundo, que nós vamos, o Conselho de novo, deixou apenas 19 mil para as obras do clube. Não somos nós que fazemos o orçamento. Quem faz o orçamento é a diretoria executiva. A diretoria executiva encaminhou esse orçamento, a gente viu falhas nesse orçamento e pediu que fossem retificadas. Esse é o ponto. Então, eu queria dizer para vocês que todas as edificações que o Conselho fez, ele fez no sentido de orientar a diretoria executiva para que não esquecesse. Senão ia ficar sem fazer o processo eleitoral. Armando? Boa noite, pessoal. Quem deveria estar falando aqui seria o nosso conselheiro que participou da comissão de orçamento, o Luz Maia, ele não pôde estar aqui, mas eu participei da reunião junto com a Fátima e a Helena sobre a questão do orçamento. Nós identificamos ali naquela primeira análise que a despesa para as eleições do ano de 2019 não estavam lá, e a solução naquele momento foi remanejar recursos de investimento, como a Fátima falou, e ficou definido, se eu não me engano, 60 mil, não é isso? Que a gente remanejou de uma rúbrica inicial que a diretoria mandou, que estava na casa de 98 mil, Fátima. O valor original
que a diretoria mandou para questões de obra foi de 98 mil. Como nós tivemos que fazer uma previsão do valor para as eleições, nós vimos os valores que foram previstos em 2017, 60 mil, e tiramos dessa rubrica. Então, o valor de investimento ela automaticamente caiu, certo? E assim como o Juno falou, e é importante a gente fazer um esclarecimento aos associados, que o Conselho vem sendo vítima de várias fake news, mentiras falsas, e alguns dos senhores devem ter recebido isso de ontem para hoje, falando que o Conselho ia acabar com o campo, que ia dividir o campo, e que diminuímos aleatoriamente o valor das obras, dos investimentos, quando na realidade isso não aconteceu. Isso é mentira. A proposta veio da diretoria e por uma questão que ficou faltando recursos, foi decidido que a gente tiraria isso da rúbrica de investimentos, infelizmente. A Sejus, até onde eu sei, e o Juno faz parte da comissão de obras, e o presidente da comissão de obras também acho que está aqui, Júlio Horta, estão previstas várias obras para o ano que vem. São obras importantes aqui do clube. Eu não acredito, e vocês também não vão acreditar, que com um valor de 36 mil que restou nessa rúbrica, vai se fazer muitas obras. E tanto também as festas também. A rúbrica de festas, ela diminuiu bastante. Infelizmente, a planilha foi colocada na sexta-feira passada, muitos de vocês não viram. Eu achei que haveria aqui a apresentação da planilha, se mostrando aqui na tela, os grupos de receita e despesas. Eu não sei se a mesa vai fazer isso, até para que os associados possam verificar, mas repito aqui e repudio de novo as fake news, as mentiras que foram passadas para os senhores, falando que o Conselho diminuiu recursos que foram sugeridos para a Sejus. Repito, isso é uma mentira. A proposta veio da diretoria, nós fizemos apenas alguns ajustes, fizemos as sugestões, foram acatadas tanto pela diretora financeira como a diretora administrativa. Numa delas houve uma falha, um esquecimento, e a realidade dos fatos são essas, certo? Eu gostaria de pedir à mesa que, pelo menos aqui no encaminhamento, a gente pudesse, os associados pudessem ver os grupos de receita e despesa, e para que a gente pudesse olhar visualmente e os colegas pudessem fazer críticas sobre algumas das rúbricas que estão ali, que passou pelo crivo do Conselho, foi aprovado pelo Conselho, mas cabe à Assembleia agora decidir. De repente vocês possam questionar algumas das rúbricas que a gente discutiu lá atrás por uma proposta da própria diretoria. Essa é uma das atribuições do Conselho. Obrigado. Bem, pessoal. Só para esclarecer sobre essas fake news, a diretoria executiva, que é o órgão que representa a Sejus, já protocolou notícia crime junto à delegacia que cuida dessas questões cibernéticas, de fake news e tudo, solicitando a investigação policial diz respeito a essas mensagens que ficam chegando no celular, incomodando os associados, tá joia? Pessoal, e Quero fazer um esclarecimento. A questão de investimento, isso é comum em qualquer orçamento. O orçamento do tribunal também passa por dificuldades, e o ano que vem, aonde a gente vai cortar? Em investimento. Então, essa questão do investimento de ficar sem obras para fazer as grandes obras no tribunal também, e o nosso orçamento é muito maior, né? Então, a gente vai ter que pagar o nosso plano de cargos a partir de janeiro, e essa despesa não estava contemplada lá em 2016. Então, o que vai acontecer? Em 2019, investimento vai ser adiado. Então, é comum acontecer. Quando a gente não tem como atender despesa, a primeira coisa que sofre, infelizmente, é a despesa de investimento. Ok, pessoal. Então, eu vou dos associados. Isso, Então, o PC tinha solicitado, Aldinon.
Fernando Freitas. Quem mais? Cris Dornelles. Então, PC. 2 minutos. Boa noite a todos. Queria fazer um questionamento a respeito justamente da rubrica de investimentos. Como que no final, independente de se foi com corte do deliberativo ou não, como que ficou? Como que vai ser? A gente sabe que a Sejus veio fazendo vários investimentos e que são necessários. O que se ouviu falar pelas redes, 30 mil, 19 mil, a gente sabe que é um valor irrisório. Qualquer um aqui que já tenha tido a oportunidade de construir ou reformar sua casa sabe que isso não dá para nada. Imagina dentro do clube, até mesmo despesas de manutenção que são necessárias, às vezes que são alguns investimentos, mas são necessários para você não ter outros problemas, me parece que ficam comprometidos. Daí o esclarecimento é esse é o valor realmente, depois de todos os remanejamentos. A gente tem um orçamento de 19 ou 33 mil, afinal quanto que é, né? E a questão das festas também, tá? Como é que ficou? Bem, PC, já para respondê-lo, o que diz respeito à rubrica de obras de investimento, ficou R$19 mil para o ano 2019, certo? As festas, a diretoria colocou no orçamento de 2019 a programação regular das festas da Sejus, o que não impede que seja alterado. Então, por exemplo, Júnior, você poderia... Só a título, no que diz respeito às festas, a rubrica 3400, ela diz assim, eventos culturais e esportivos barra patrocínios, né? Lá você tem um patrocínio institucional, que são, por exemplo, associados atletas, eles mandam um pedido, a diretoria encaminha para o conselho analisar, no valor de 30 mil. E nos demais itens você tem lá promoção social, que é a matinê do carnaval. Isso foi feito, gente, com base em festas que já foram realizadas na Sejus. Tomamos isso como base do que já foi feito. Então você tem, para a matinê do carnaval, R$40 mil, para o Dia das Mães, 40 mil, festa junina, 110 mil, Dia dos Pais, 40 mil, Festival do Chopp, 40 mil, festa de final de ano, 66 mil, e as demais rubricas aqui é o campeonato, que é na casa de 48 mil, campanhas publicitárias e tudo mais, mas o grosso, e 60 mil para posse, e 198 mil para patrocínio dos fóruns, daquelas festividades locais nos fóruns, 198 mil. Então, essa foi a composição de despesa para a realização dessas festas, né? Que vai dar aí na casa dos 160, 270, digo para vocês aqui agora. O valor total das festas, 270. Então, esse montante, considerando todo o calendário de festas da Sejus, está dando valor aproximado de 336 mil reais, 336 mil reais para festas. Então, não, claro, não, isso aí entra, Júnior, mas você não tem como prever. Isso é quando você elabora a festa, você vende os ingressos, porque você vender uma festa para 1.000 pessoas, você pode vender 800 ingressos. Então, é você trabalhar com futurologia. É claro que isso ajuda na composição da receita da festa. Tá joia? Ok, PC? Esclarecido? Próximo, Aldinon. Bem, pessoal, eu dei uma olhada na proposta orçamentária e aí eu gostaria de fazer algumas sugestões e trazer também algumas informações. Por exemplo, nós tivemos um reajuste em serviços que foi da ordem, por exemplo, num contrato, foi da ordem de 292%. A despesa de 2018, comparada a 2019, teve, num determinado contrato, um aumento de 292%. Então nós temos, isso foi decidido numa assembleia anterior, nós temos que ter prudência, cautela, ao vir às assembleias e aprovar esse tipo de contrato, porque nós não temos
tantos recursos. Atravessaremos uma época de vacas magras, então nós temos que nos preocupar com essas questões. Mas aí é o seguinte, eu queria destacar um item na proposta orçamentária que diz respeito ao aumento da contribuição, mas não é um aumento porque está proposto esse aumento, mas ele é reflexo do PL do leitinho que vem a última parcela agora em 2015. Então eu gostaria de fazer uma proposta no seguinte sentido, de mantermos o valor da contribuição para o ano de 2019 no valor correspondente à mensalidade de dezembro. E aí por que eu estou propondo isso? Porque em maio nós teremos uma outra assembleia para rever essa proposta orçamentária de dezembro, a assembleia de revisão. Nós teremos agora um aumento brutal no ProSaúde. Então nós seremos atingidos por um aumento expressivo no ProSaúde, e aí, em que pese nós termos que fortalecer as entidades, é bem verdade que também nós temos que estar fortalecidos. Em relação, então, ao aumento do ProSaúde, a semana passada nós tivemos uma assembleia do sindicato. A assembleia também entendeu que não é o momento de aumentar as contribuições por hora, tá certo? Então, o meu encaminhamento é no sentido de que mantenhamos para o ano de 2019 o valor da parcela que vai ser, da contribuição que vai ser descontada agora em dezembro, com possibilidade de revisão para o ano em maio. Essa é a primeira proposta. A segunda proposta que eu faço, que eu formulo, é no sentido de que a diretoria executiva encaminhe ao Conselho Deliberativo, com prazo máximo de 60 dias antes do vencimento, os contratos que tiverem que vencer e que deverão ser apreciados, se houver proposta de renovação, etc. Então, sugiro à Assembleia que aprove esse encaminhamento no sentido de que a diretoria executiva encaminhe os contratos com, no mínimo, 60 dias antes da data de vencimento. É isso, obrigado. Tá ok. Próximo, Jacuí. Só lembrando, viu, 2 minutos. Boa noite, colegas. Eu tenho uma dúvida aqui, parece que o contrato com o escritório, com o departamento jurídico, né, foi aumentado para 50 mil, né, para a próxima, né? Eu queria saber o que ele fez no ano passado. Que muita coisa. Para quem ele prestou essas informações? Vez por outra eu vejo uma nota dos 13 ou alguma nota de alguma ação que já está correndo. Simplesmente a Sejus e o Sindijus falaram amém para o ProSaúde. Cadê a decisão? Nós queremos uma auditoria, nós queremos saber onde é que está aquele dinheiro. E o que o escritório de advocacia fez? Recebeu durante um ano inteirinho e não fez nada. Gente, todo mundo que tem carteira aqui, está dito lá, você tem fé pública. Nós não temos mais fé pública, nós somos servidor de bosta. Porque agora tem que ter um ponto controlando a gente. Menos o pessoal do gabinete, que são os escravos que vão carregar o juiz. E os outros? Tem que assinar ponto, tem que bater ponto 7 horas por dia. A nossa categoria está doente há muito tempo. Cadê o jurídico? O ano passado ele fez o quê? Nada. Eu não vi. E agora vai aumentar para 50 mil. Para fazer o quê? Quais são as metas? Vamos dobrar a meta igual a Dilma? Eu estou assim, embasbacada, um ano, desde 2015, que eu não vejo nada. Conclua. Nem da nossa associação, nem do nosso sindicato, a não ser querer pedir aumento. Por favor, gente, não dá. Esse valor, eu não concordo com esse valor do escritório, não, pelo amor de Deus. Para não fazer nada de novo. Cris Dornelles. Boa noite, pessoal. Eu vim nessa Assembleia hoje com o principal motivo de... eu não sei nem a palavra, né? A colaboração de vocês, porque nós do TJDF, eu acho que vocês têm consciência que a gente está sofrendo muitos processos disciplinares.
Desde a minha primeira sindicância até hoje, eu já respondi entre sindicâncias e processos. Eu tenho respondido mais de 9. Então, assim, eu quero, sem tirar o mérito dos questionamentos, eu preciso defender um pouco a parte jurídica, tanto do sindicato quanto da associação que nos defende. Eu fui pega de esses dias, o meu processo, um dos processos, né, porque eu não tenho só um, ele já está na esfera criminal, por morosidade do Tribunal de Justiça. Ele está parado há 1 ano e o Ministério Público resolveu dar continuidade nele, uma vez que todos os processos administrativos eles estão sendo comunicados para CGU, TCU, AGU e Ministério Público. E em nenhum momento a Sejus deixou de me amparar, de me dar um respaldo jurídico, tampouco o Sindijus DF. Essas causas, na forma privada, para defender uma pessoa somente, chega a R$50 mil por mês, dependendo do objeto a ser defendido. Então, assim, eu peço apoio dos colegas, porque eu vim pedir um adendo no orçamento jurídico. Não sei como é que se faz isso. Peço desculpa ao Conselho Deliberativo por não ter dito antes, mas fomos comunicados recentemente sobre essa esfera criminal que nós vamos responder. Só que os contratos do Sindijus e da Sejus não cobrem a esfera criminal. E nós não temos condição de arcar com os custos da delegacia, do inquérito. Nesse processo que eu estou, estão mais 6 colegas, salvo engano, ou 7. Então, assim, nós já estamos desgastados, sem saúde, família meio que detonada. Então, eu vejo que a gente tem orçamento para festas e etc. e tal, mas defendo que o jurídico faz muito pelos servidores, que tem muitos em PAD, e eu queria incluir no orçamento de 2009 essa extensão à esfera criminal para PADs no contrato do jurídico que nós temos, para que a gente possa ser atendido. O nosso inquérito vai ser agora dia 21 de dezembro. Obrigada a todos. Obrigado, Cris. Muito obrigado. Fernando Freitas. Eu vou dividir a fala com o Juna, a minha é bem rápida. Primeiro, eu não fui às últimas 2 reuniões do Conselho, estava afastado, mas perguntei dos colegas, Fátima, houve do Conselho corte de verbas para o campo, para a manutenção do campo? É o Conselho que fez o corte? Porque pelo que eu entendi, de muito tempo da Sejus, né, corrigindo um colega que lançou inverdades nas redes sociais, o Conselho não diz onde a diretoria deve gastar. O Conselho não diz. Quem vai dizer os remanejamentos é a diretoria. O Conselho apenas averigua se essas somas estão correspondentes. Por exemplo, a diretoria mandou o orçamento sem a previsão de que ano que vem teria eleição. Se o Conselho não fiscalizasse, o orçamento seria aprovado, aí quando chegasse na época da eleição, cadê o dinheiro da eleição? O Conselho cumpriu o seu papel. Agora, nós não cortamos dinheiro de obras, o Conselho não cortou dinheiro de campo. Quem diz onde vai ser gasto o dinheiro é a diretoria executiva. Com relação ao fundo de reserva, veja, quem manda, determina, ordena, obriga depósito no fundo de reserva é o Estatuto. Ora, se os associados aqui querem usar o fundo de reserva para obra, mude o Estatuto. Aprove em Assembleia, porque inclusive o Estatuto fala que o uso do fundo de reserva pode ser aprovado em Assembleia, né? Não é o Conselho. Aí teve um cidadão aí que jogou nos grupos que a gente quer encher o fundo de reserva de dinheiro enquanto a diretoria fica sem dinheiro para a obra. Olha, o que o Conselho fez foi o seguinte: lá atrás pegaram o dinheiro do fundo de reserva, que é obrigatório, porque se isso aqui pegar fogo, se morrer alguém aqui no clube, a indenização vai sair desse fundo. É uma segurança para a entidade. A diretoria foi lá com a autorização da Assembleia, usou o fundo de reserva para fazer obra.
o que este conselho falou? Diretoria, fez a obra, beleza, mas tem que devolver, porque o fundo de reserva é uma segurança. Tá, tem mais algum tempo aí? Passar Já está de concluir. Só para concluir, dizer que corroboro com a proposta do Aldinon, de que as mensalidades do associado não sejam majoradas. Aí na hora que eu for, isso. Só para esclarecer que é um procedimento específico no estatuto em relação à taxa, à contribuição da Sejus, viu? O valor de mensalidade. Agora, quem quer? Bem, pessoal, assim, o Fernando bem lembrou, o fundo foi utilizado mediante aprovação em assembleia, fizemos obras muito importantes aqui no clube. Hoje o nosso fundo de reserva, ele tem aproximadamente 430 mil reais, com os depósitos regulares, que é uma obrigação estatutária, que obviamente são feitos, é óbvio isso, ele vai chegar ao montante de 538 mil reais, fora os rendimentos de aplicação e tudo. Então, a Sejus, ela tem um fundo de reserva saudável e apto aí a suportar alguma situação de crise, né? E o fundo de reserva está lá para isso. Se tem uma situação emergencial, ele tem que ser utilizado mediante autorização da Assembleia. Ninguém foi lá, pegou e usou o fundo sem autorização da Assembleia, né? Eu só quero dizer o seguinte, pessoal, a diretoria, ela elabora o orçamento da Sejus, ele não é uma peça engessada, existe o mecanismo dos remanejamentos, você pode remanejar rubricas durante a execução orçamentária, com autorização do Conselho Deliberativo, e em maio você tem a revisão do orçamento, e eu acho muito temerário, ainda que não seja objeto, porque o estatuto é claro que tem que ter uma assembleia específica para tratar de taxa de contribuição, ainda que assim o fosse praticado, você congelar uma arrecadação por 6 meses para depois descongelar, você tem que acompanhar a execução orçamentária e financeira da Sejus, tá joia? O encaminhamento que eu faço, novamente, é para que no ano de 2019 nós façamos somente a festa de final de ano, como foi feito esse ano, uma festa de qualidade, e que as demais rubricas das outras festas, com exceção da matinê do carnaval, que atende as crianças, sejam remanejadas para a rubrica de investimento de obras, né? Dados os projetos nós temos que executar. Obrigado.